nós vamos precisar de todas as informações de subida, a começar pelo rumo. O nosso rumo verdadeiro, você coloca o transferidor em cima. Se quiser afastar um pouco o transferidor aqui, sempre em cima da rota, o centro do transferidor tem que permanecer sobre a rota, caso você queira afastar para poder visualizar melhor o alinhamento. Então, nós temos aqui 49 graus é o nosso rumo verdadeiro. Fazemos o desenho. Vamos precisar da velocidade média de subida. A quantidade média de subida é o que? É a metade da quantidade de subida. Por que eu fiz esse cálculo aqui? Porque para descobrir a altitude de pressão média, fica muito mais fácil. Se eu dividir a quantidade de subida por 2, eu tenho toda essa quantidade de subida dividida por 2, eu pego simplesmente o nível, a altitude de pressão do nível, que é 9.500, e subtraio isso. Então eu vou ter aqui a altitude de pressão da metade da subida. Fica fácil calcular a velocidade aerodinâmica de subida se eu já tiver com aquela altitude de pressão da metade da subida. Então nós temos quantidade média de subida 3.423, o rumo verdadeiro, que nós acabamos de achar, 49 graus. O rumo magnético, talvez não precise, não vai precisar para esse exercício, mas só para clarear um pouco, para quem ainda está confuso a respeito, qual a diferença do rumo magnético para do rumo verdadeiro para o rumo magnético? Vou falar, declinação, ótimo. Mas para não confundir essa questão de lado da declinação, eu vou explicar um pouco a respeito. Se nós temos aqui uma declinação 20 graus oeste, quer dizer o quê? Eu sei que para patrocínio eu preciso seguir 49 graus. Preciso setar lá eu preciso seguir lá na bússola 49 graus. Só que essa bússola, ela é magnética. E se eu tenho uma declinação magnética de 20 graus à esquerda, o que vai acontecer com a minha rota? Eu vou seguir fora da rota. Eu vou seguir 20 graus à esquerda. E para corrigir isso, o que eu faço? Somo 20 graus. Se aqui fosse leste, 20 graus este, o que iria acontecer? Eu teria uma declinação de 20 graus a leste, e quando eu contasse 49 graus à direita para poder seguir, eu iria seguir fora da rota também 20 graus. Então, para corrigir isso, eu precisaria subtrair 20 graus. Como é 20 graus oeste, o meu rumo magnético será 69. 49 mais 20, ou seja, 49 mais 20, para que eu corrija. Por que eu estou falando 49 aqui? Porque eu acabei de falar que se eu tiver 20 graus declinação a oeste, se eu contar a partir daqui os 49, eu vou estar 20 graus fora da rota. Mas eu acho que ficou entendido. Bom, eu preciso da velocidade média de subida. Para isso, eu preciso aqui da temperatura e nível. Da mesma forma que eu fiz essa velocidade aerodinâmica, eu preciso fazer essa velocidade aerodinâmica na média da subida. Preciso do quê? Altitude de pressão nesse ponto e temperatura nesse ponto. Qual a temperatura nesse ponto? Isso eu já sei. 11 graus é a do nível e 25 graus é a do aeródromo. Soma-se as duas e divide por 2. Então, somadas 36 graus dividido por 2, 18 graus. Nós temos todas as informações de subida no enunciado. Temos 18 graus na média da subida.
e a altitude pressão na média da subida, na metade da subida, é de 6.000 pés, que é 9.500, que é a do nível, a altitude de pressão do nível, menos 2.655 do aeródromo, dividido por 2, nós temos aqui a quantidade média de subida, mais a elevação do aeródromo. Nossa, mas ficou muito confuso. Então eu faço o quê? Pego 9.500 e subtraio a metade da subida. 9.500 menos 3.500, que é a quantidade média da subida, 6.000 pés. Pego esses dois dados e vou para o computador de voo. 6.000 pés com 18 graus. Eu coloquei aqui, não ficou muito em cima aqui, mas é mais ou menos isso. A nossa indicada na subida é de 83. 83 de indicada vai nos dar aqui 93 de VA. 93 nós de VA. Mas o que nós precisamos aqui para saber o tanto que ele andou em milhas é a VS. Nós já sabemos, a partir de uma questão anterior, utilizando a razão de subida, que ele levou 11 minutos subindo. Se ele levou 11 minutos até o toque, eu preciso agora calcular a velocidade no solo.